Olá, queridos, nós estaremos começando um módulo sobre a história de Israel. Meu nome é Isaac Vieira de Araújo, sou professor da FABEST. Nós vamos estar iniciando esse estudo com uma parte introdutória, onde estaremos falando sobre os diversos períodos da história de Israel. Isso será necessário para que nós tenhamos um panorama de todo o estudo que estaremos dando sobre a história de Israel. Então essa é uma aula introdutória, onde nós estaremos falando da história de Israel e falando sobre a periodização da história de Israel. Nós começamos com vários períodos que abarcam toda essa história e também os textos bíblicos e os livros bíblicos do Antigo Testamento que correspondem a esses períodos. O primeiro período é o período dos começos, ou dos princípios, ou das origens, que vai de Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11. Depois temos um período chamado período patriarcal, que vai de Gênesis 12 a 52. Nós temos o período de Êxodo, que os 4 livros, que abordam esse período é Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Depois temos um período da conquista da terra, com Josué, Juízes, Ruth, período da monarquia unida. Nós vamos descer a detalhes cada um desses períodos, mas por enquanto é só uma visão panorâmica. A monarquia unida, temos aí que aborda esse período 1 e 2 Samuel. Nós temos também a monarquia dividida, logo após a morte de Salomão, seu filho Roboão, em inimizade com Jeroboão, geraram uma divisão do reino de Israel, formando o reino do norte e o reino do sul. Esses reinos passaram sob domínio de diversos impérios, Nós temos, por exemplo, o domínio do Império Assírio, e quem registra a queda do Império Assírio é Naum. O cativeiro babilônico, nós temos vários livros que abordam esse período, Abacuque, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Temos o domínio persa, que é abrangido pelos livros de Neemias, Esdras, Malaquias, Zacarias e Ageu. Nós temos o domínio grego, aqui são os livros apócrifos da Igreja Católica que abordam esse período, Macabeus, Tobias, Judite. E nós temos o domínio romano, já entrando aí no Novo Testamento, os Evangelhos, Atos e as Epístolas. Vamos falar brevemente sobre cada período. O primeiro período é o período das origens, vai falar sobre a origem do mundo, do homem, das civilizações, também da violência, o homicídio, o primeiro homicídio registrado na Bíblia, Caim mata Abel. Nós temos também o primeiro pecado considerado pecado original e originário de todos os outros, no caso o pecado adâmico, e as consequências de tudo isso, Nós temos aí o dilúvio, temos um recomeço depois do dilúvio, e temos ainda mais recaídas, porque nós temos a Torre de Babel. Então, logo depois desse período, nós temos o período dos patriarcas, que vai ser um registro, uma mini biografia dos grandes pais fundadores da nação de Israel: Abraão, Isaac, Jacó, José. E assim termina o livro de Gênesis, uma vida de José. E logo depois nós temos o período do Êxodo, onde o texto bíblico diz que havia um homem que não conhecia Moisés, ou melhor, não conhecia José, e por essa razão, sob o domínio dos egípcios, surgiu um período de muita escravidão, construções, e Deus levantou um libertador e também passou a ser um legislador de Israel, claro, legislação esta orientada e direcionada por Deus. Esse mesmo legislador, que é Moisés,
deu àquele povo, né, que ainda um pouco desorganizado, de certa forma Deus foi ali não só o Deus no sentido espiritual, mas um Deus que organizou a própria nação, dando a eles leis civis, né, tratando de propriedades, de roubos e outras coisas mais. Também leis higiênicas, muitas vezes lá na frente, no Novo Testamento, confundidas com princípios morais e espirituais, mas na realidade era uma maneira de preservar o povo ali no deserto, diante de tantas ameaças à saúde. Deus prescreveu também hábitos alimentares e também higiênicos. Nós temos leis penais, né? Várias determinações de acordo com os crimes cometidos. Logo depois disso, nós temos o período da conquista da terra, e nós temos aí o sucessor de Moisés, Josué, enfrentando grandes desafios, né? Moisés era morto e ele teve que entrar e conduzir esse povo à terra prometida. Logo depois desse período de Josué, nós temos o período dos juízes, né? Vários juízes governam o povo de Israel, lidera num período conturbado de relativismo e também de anarquia. Nós temos vários juízes, dentre eles nós podemos citar Sansão, Gideão, Débora, Baraque e tantos outros. Samuel é aquele que faz a transição entre a confederação tribal e o período da monarquia unida. Aí temos a monarquia unida com Saul, Davi e Salomão. Logo depois vem uma divisão desse reino, formando o Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte ficou como capital Samaria e com a liderança de Jeroboão, e o Reino do Sul ficou com Roboão, cuja capital passou a ser Jerusalém. Depois nós temos um período de domínios dos estrangeiros, das superpotências mundiais. Dentre elas nós podemos citar como primeiro a Síria, né? E personagens principais ou governantes principais, não podemos citar Tiglat-Pileser, Assurbanipal e Senaqueribe. Também temos o período de domínio do Império Babilônico, Nabucodonosor I, Nabopolassar, Nabonido e tantos outros podemos citar desse período. É nesse período que o reino de Judá cai sob o domínio do Império Romano e também passa a viver dentro do cativeiro. Logo depois tem um período de bonança, de certa forma, né? Não tanto assim, mas podemos dizer de bonança porque é o período da restauração, onde o Império Medo-Persa foi mais benevolente do que os outros impérios em relação ao povo de Deus, e eles retornam à terra prometida. E aí nós temos o governo de Ciro, Cambises e Dário. E depois temos o período helenístico, né, o começo do período helenístico, no qual se governava, começou inicialmente por Filipe o Grande, depois veio Alexandre o Grande, o filho dele, que estendeu de forma extraordinária o Império Grego. E aí esse império foi dividido em 4 generais, dos quais nós podemos, o que nos interessa no contexto bíblico, são generais que passaram a governar o Egito e outros que passaram a governar a Síria. Os generais que passaram a governar o Egito foram chamados de Ptolomeus. Os que governaram a Síria passaram a ser chamados de Seleucidas. Mas houve um período de revolta dos Macabeus. E aí nós temos Matatias, né, que lidera essa revolta, e os seus filhos. O mais famoso é chamado Judas Macabeu. E aí entramos no período do Império Romano. O primeiro triunvirato formado por Júlio César, Pompeu e Crasso. O segundo triunvirato formado por Marco Antônio, Lépido e Otávio Augusto.
Dentro desse período do Império Romano, quem governou no nascimento de Jesus foi César Augusto, depois César Tibério, no período do ministério de Jesus, e por fim Jesus nasce nesse contexto do Império Romano. E assim a gente encerra essa primeira parte de reflexões aí sobre um panorama, né, de todos os períodos. Vamos nos deter melhor em cada um deles a partir das próximas aulas.